Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Nós estamos chegando já à parte final dos 10 mandamentos. Nós vamos agora ao 8º mandamento, continuando a nossa saga. E particularmente, meus irmãos, como eu tenho aprendido nessas semanas que nós temos estudado, ouvido a voz de Deus, e como Ele tem sido gracioso conosco, como Ele tem sido maravilhoso conosco, e que essa manhã não seja diferente, que a palavra de Deus fale ao nosso coração. Como Elaine disse, a experiência que a Elaine teve não significa que será a sua. Deus não é um Deus monótono, Ele não é linear, Ele faz como Ele quer. Enquanto eu estiver ministrando a palavra, peça para Deus falar ao seu coração. Ele vai falar com você, Ele vai dirigir naquilo que você precisa. Mas o mais importante, quando a gente ouve a palavra de Deus, é que a gente saia com aquela doutrina correta em nosso coração, que a gente saia com a direção que Deus quer nos apontar para a nossa vida. E como a gente tem estudado nessas últimas semanas, parece que os menores mandamentos são aqueles que mais estão nos cortando. O mandamento, ele é uma lei. O mandamento, ele não te ama. Quem te ama é Jesus. O mandamento, ele te corta. O mandamento, ele te envergonha. Ele diz aquilo que você deveria ser, mas você não é. Mas aí vem a graça de Deus. Vem o poder do Espírito Santo. E nos faz entender, compreender e mudar. O mandamento, ele é severo, mas Deus é amor. Por isso, na medida que a gente estiver ouvindo aqui, deixa a palavra de Deus falar ao seu coração. Deixa ela conversar com você. Êxodo capítulo 20, versículo 15, diz assim: não furtarás. Não furtarás. E eu coloquei como título dessa mensagem: o jeito errado de ganhar. Existe um jeito errado de ganhar. E o povo de Israel está saindo do Egito. 400 anos de escravidão. Um povo sem ética, sem moral. Um povo sem vida social. Um povo escravo. Não só escravo do Egito, mas possivelmente escravo de muitos costumes, princípios. Um povo de alma escravizada. Um povo que não sabia mais quem era seu Deus e o caráter dele. Então Deus lhes entrega os 10 mandamentos. E eles precisam viver a partir de então, dessa direção de Deus. Mas para a gente montar o entendimento daquilo que Deus quer nos ensinar nessa manhã, a primeira coisa que eu quero te dizer é que, de modo geral, a Escritura Sagrada, a Bíblia, ela é favorável quanto à riqueza, quanto à propriedade privada. Até porque não haveria furto se não houvesse propriedade privada. Então Deus, ele tem um interesse em nos ensinar que ser bem-sucedido nessa área é um dos planos dele. Mas você precisa entender que Deus não trabalha de forma linear. Nós precisamos entender o coração e a mente de Deus através das Escrituras. Tanto riqueza quanto pobreza procedem de Deus. Se você ler em Jó 1:21, ele diz que o Senhor me deu e o Senhor tomou. Então Deus é aquele que dá e aquele que tira. Ele faz segundo a sua vontade para o nosso bem. Eu posso ouvir um amém, meus irmãos? Ele dá e tira. Como também lá em Provérbios 10:4, que diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Então você tem aqui que Deus dá, Deus tira, e se você trabalhar muito, você ganha. Então nós estamos vivendo aqui um entendimento bíblico. Então a Bíblia, na sua maioria, ela é favorável quanto ao homem prosperar. Nós temos muitos homens ricos na Bíblia: Abraão, Jó, Davi, Salomão. Nós tínhamos pessoas que ajudavam Jesus em seu ministério, dando assistência pessoal. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele diz que haviam, não muitos, mas haviam ricos na igreja, e ensinou-os a viver com a sua riqueza. Obrigado, Anderson. Então a Bíblia,
em princípio, ela quer nos ensinar a progredir e aprender nessa área da riqueza. Contudo, nós temos alguns problemas sérios. Obrigado, Lucas. Nós temos alguns problemas sérios que nós estamos vivendo nessa área. Porque uma das coisas que tem faltado nesse tempo é nós... Eu não combinei com a Elaine que ela fizesse esse testemunho, mas essa gratidão em meio às adversidades. O que tem faltado nesse tempo é você saber que Deus está no controle de todas as coisas. O que tem faltado nesse tempo é você estar contente, exatamente da maneira como está vivendo. Deus está no controle de todas as coisas. É por isso que o princípio central da Bíblia não é nos tornar ricos nem pobres. O princípio central da Bíblia está lá em 1 Timóteo 8,6 em relação à riqueza. De fato, piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isto o quê? Satisfeitos. A piedade aqui é fidelidade a Deus, respeito a Deus. E contentamento é um espírito que está contente com a porção que ele tem naquele dia. Então nós não somos gratos a Deus se Ele nos enriquece, e nem somos tristes com Deus se estamos vivendo tempos difíceis. Quantos me entendem? Diga amém. Nós não ficamos achando que Deus nos deixou porque nós estamos em tempos difíceis, e nem achamos que Deus está mais perto porque Ele está nos abençoando. Esse não é o padrão bíblico. Deus está dizendo assim: o que você conseguir com o seu trabalho, com o seu esforço, o que eu te der, e o que você não tiver em determinado tempo, use isso para a minha glória. E sobre isso nós vamos desenvolver melhor no 10º mandamento. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar é que Deus não tem problema nenhum que nós sejamos pessoas bem-sucedidas, mas Ele está preocupado muito da maneira como nós vamos ganhar isso. Eu quero focar agora no absurdo que a alma humana chegou para adquirir riquezas. Literalmente o mundo faliu moralmente quando o assunto é respeito à propriedade, quando o assunto é dinheiro e quando o assunto é respeito ao outro. E só para começar você a entender, nós temos na nossa cultura algo chamado o jeitinho brasileiro. Ele é mundialmente conhecido, né? A gente poderia dar um nome assim bonito para ele: maneira improvisada de resolução de problema, né? Até a gente poderia concordar que no começo esse jeitinho brasileiro ele falasse sobre criatividade, habilidade, superação. Mas hoje esse jeitinho virou quase pura corrupção. E enquanto eu meditava nesse mandamento, não furtarás, eu fiquei lembrando de muitas coisas que aconteceram na minha vida em que eu fui furtado. Eu me lembro eu estava voltando da casa da minha namorada, Jacilene ainda não tinha casado com ela, e um cara com um facão de meio metro apareceu, saiu da moita, saiu de trás de uma árvore, colocou o facão no meu pescoço, pediu meu tênis, pulseira, cordão, tanto mais. Depois daquele tempo eu não coloquei nunca mais. E roubou tudo, e eu voltei para casa indignado, liguei para meu pai, morrendo de medo. Me lembro uma vez que uma mulher bateu num carro que eu tinha, e ela disse assim: vamos ali na oficina que eu vou providenciar o pagamento. Estou esperando até hoje. E isso tem uns 25 anos. Eu me lembro que eu vendi um PS3 por uma conta fake no Mercado Livre. O cara disse: estou depositando na sua conta, aquele negócio todo me deu enganado, não sei como é que aquilo aconteceu. Eu e meu filho fomos passar da perna até hoje. O cara deve estar jogando agora. Eu me lembro lá em São Luís que eu estava visitando um shopping, e de repente vários ladrões saíram com armas e na mão e gritaram, e todo mundo teve que cair no chão. E eu lembro do rosto daquele ladrão olhando para mim e dizendo: não levanta, não levanta. E eles fugiram depois de roubar uma joalheria, e enfim. Eu me lembro que uma época o meu escritório tinha uma gaveta só para cheques sem fundos, uma pilha de cheques sem fundos.
né? Então eu fiquei pensando assim, as pessoas estão querendo ganhar dinheiro do jeito errado, eles estão furtando, né? E aí você fica com aquela pergunta assim, o que eu fiz para merecer isso, né? Por que essas pessoas me passaram para trás? Só que nesse exato momento eu mudei meu pensamento. Eu comecei a olhar o mandamento por um outro viés. Eu comecei a perguntar, onde que eu estou deixando de ser vítima e eu que estou desobedecendo esse mandamento? Você sabe o que eu descobri? Eu descobri que do palácio à casa de papelão, este mandamento é descumprido. Eu descobri que do mendigo ao empresário, esse mandamento é descumprido. Eu percebi que o empregado e o empregador descumprem esse mandamento. Eu descobri que do pastor à ovelha, todos descumprem esse mandamento. E talvez seja o mandamento mais esquecido e desobedecido da palavra de Deus. Então eu queria que você subisse na montanha do entendimento de Deus hoje, e que o Espírito Santo nos corrija e nos faça uma igreja de caráter, moral e ética nesse mundo. Um dos motivos dos nossos 40 dias de jejum e oração que nós estamos tendo é que nós sejamos sal e luz, e que o Senhor nos ilumine com a sua palavra. Mas vamos lá, o que é furtar? Simples, é tomar aquilo que não é seu, é tomar aquilo que pertence a outra pessoa, é a oportunidade que se tem de forma imoral de ficar mais rico em detrimento à miséria do outro. E a Bíblia tem um claro interesse nesse assunto, porque, como eu já disse, não haveria um mandamento de furto se não houvesse um mandamento ou um princípio bíblico de propriedade privada. E aqui nós não vamos nos ater ao furto literal. Obviamente, ele está incluído aqui, mas esse não é o nosso maior problema aqui. O nosso maior problema não é a gente que anda furtando aqui. O que acontece? Não tem sumido uma caixa de som, não tem sumido, você não tem furtado um carro, dinheiro. Não estou pensando nisso. Obviamente, essa forma literal de furto está incluída nesse mandamento, mas ele é muito mais sutil. A abrangência dele é muito maior. E hoje a gente tem que suportar a amplitude do não furtarás em nossa vida. Eu quero gastar esses primeiros minutos lhe dizendo algumas formas que nós furtamos à luz das Escrituras. Por exemplo, plágio. Plágio é um furto. Sustentar uma obra que não é sua e foi feita por outra pessoa, a autoria de outra pessoa. Fraude de seguro é furto. Enganar para você ser ressarcido. Declaração de imposto de renda menor é furto, mesmo que seja para o Estado, é furto. Pirataria online é furto. Aliás, deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que o filme Paixão de Cristo, quando ele foi lançado, foi o filme mais pirateado durante meses? Aí eu me pergunto, quem pirateou? Quem foi que baixou ele? Quem tinha interesse em assistir A Paixão de Cristo, de Mel Gibson? Pois é, foi o filme mais baixado. Interessante isso. Produtos falsificados é furto. Réplicas, furto. Alguém está deixando de ganhar. Você está tirando algo de alguém. Notas frias ou sem nota. Marketing sem escrúpulo e enganoso é furto. Então a gente tem muitas formas odiosas de furtar, e formas que às vezes nós achamos elas inocentes na superfície, mas que são pecados e que têm desagradado o coração de Deus. Eu vejo esse mandamento como um dos pilares para uma profunda mudança na sociedade em que nós estamos. Eu vejo esse mandamento como uma forma de dominar o nosso coração e restabelecer muito da humanidade que a gente perdeu em relação ao próximo. Eu me lembro da simplicidade
de algumas coisas e da profundidade do problema. Aparentemente não parecia grande problema, mas eu fico imaginando o fruto disso. Depois de alguns anos, eu estava num parque de diversões com meu filho, o Rafael e o Gustavo. A gente estava se preparando para ir naquele brinquedo bate-bate. E eu percebi que estava acontecendo uma reunião de família na minha frente, uma mulher e 2 filhas. E elas estavam elaborando um plano. Qual era o plano delas? O plano era o seguinte: minha filha, nós estamos aqui na fila. Quando o cara mandar entrar, você entra dentro do carrinho. Cada uma entre uma. Sim, mamãe. E aí na hora que tocar a primeira sirene, vocês apertam e brincam. Na hora que tocar a segunda, vocês se escondem debaixo do carrinho. E eu olhando aquilo ali, e as meninas ouvindo a mãe. E eu falei, rapaz. Aí o que aconteceu? Chegou a vez delas, elas foram na frente. E as meninas correram, pegaram os carros. Inclusive pegaram os melhores, os mais rápidos, né? Porque sempre tem o mais rápido. Você fica olhando, quem sabe, quem foi muito em parque sabe, você fica olhando o mais rápido, né? Sempre tem o mais rápido. Aí elas entraram. E aí tocou a primeira sireninha, todo mundo começou a brincar, tal. Eu estava com os meus filhos ali. Só que eu brincando com meus filhos aqui, olha nas 2 meninas, né? Para ver a execução do plano. Aí tocou a segunda sireninha, parou. No que parou, as 2 meninas escorregaram para dentro do carro. Desapareceram. Aí todo mundo saiu, meus filhos saíram, e eu saí, mas fiquei olhando. Uma levantou logo. E, né, o cara viu e disseram assim, não, ei, pode sair. Ela saiu, a outra ficou lá. Aí na hora que todo mundo começou a entrar, ela levantou. Aí no final ficou uma pessoa sem carrinho, porque ela ficou sentada no carrinho. E aí a pessoa falou assim, não, acho que eu contei errado, espera aqui a próxima. Aí a mãe fez assim com a outra, yes, deu certo, pelo menos uma. Eles tiveram 50% de sucesso no plano. Ela enganou o cara do parque. Ela furtou uma volta. E depois elas estavam saboreando a vitória, comendo algodão doce. Parece simples, inocente, mas é assim que se começa a ser um mau caráter na sociedade. É assim que se começa a ter um jeito errado de ganhar. Sabe aquele empréstimo duradouro daquele livro que você nunca entrega? Você pede um livro emprestado e nunca mais. Sabe aquele copo, aquela bandeja, aquele vaso, as Tupperware. Será que você pegou emprestado mesmo? Sabe, quando você fala mal de alguém, você comete a difamação. E você diminui o valor daquela pessoa para os outros. Você acaba de furtar dela. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Meus irmãos, Provérbios 20, 23 diz assim: o Senhor detesta pesos adulterados, e balanças falsificadas não agradam. O Senhor odeia a trapaça no mercado. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O Senhor odeia quem ganha de modo imoral, injusto. Sabe, quando aquela pessoa chega, eu tenho um negócio para você, é oportunidade. Inclusive tem 3 falando no meu ouvido que se você não falar comigo agora, você não fecha. Aquela propaganda da televisão que diz, se você ligar agora, você tem um desconto. E ela fica passando dia após dia. Se você não ligar agora, você não terá esse desconto. Mas se você ligar agora, você ganhará o produto em duplo. Meus irmãos, isso é furto. É mentira. Isso é um jeito errado de ganhar. Sabe o empréstimo não pago? Óbvio que existem situações que a gente não consegue pagar os nossos empréstimos. É óbvio. Desastre, desemprego, acidentes, doença, pandemias. Mas você sabe quando você passa o seu cartão de crédito e sabe que você está vivendo além do orçamento e você só vai empurrar aquela dívida? Você sabe. Isso é furto. Não paga o empréstimo, mas anda de carro novo. Não paga a conta, mas viaja.
Bate o carro, ninguém viu e não coloca lá o telefone. Promove um acidente, umas circunstâncias que alguém perde algo, mas você se esquiva e vai para casa com a mente tranquila, ou talvez até aliviado porque ninguém lhe viu, mas eu quero te dizer que você acabou de ganhar e alguém acabou de perder. Alguém vai pagar pelo prejuízo que você causou. Sabe, o funcionário que fica no horário do trabalho, fazendo ligação pessoal, está furtando o horário do patrão. Sabe aquele funcionário que fica mexendo no Instagram, no Facebook? Aquele que fica conversando o que não deve? Ou como tem um aqui que eu sempre observo ele para e vai para o céu. E horas ele fica olhando as estrelas como se tivesse um telescópio. E aí vamos lá. Você sabe aquela pessoa que não sabe como aconteceu, mas a caneta do trabalho ficou na bolsa? Eu já vi que em alguns lugares agora tem uma correntinha na caneta, já viu? Por que será? Aquele bloco de notas da empresa que você já fez de patrimônio pessoal, aquela impressora da empresa que você usa ela o tempo todo e não sabe, você nem corrige, se estiver errado você amassa e já imprime de novo, não é a tua. Então eu quero dizer para vocês que de coisas simples, sutis a coisas grandes. Aliás, você já percebeu tanto que a gente gosta de filmes onde os ladrões roubam os bancos? Quem já viu isso? Quem já viu isso? Filmes, não é, gente, por favor, larga de santidade aí, levanta a mão aí. Quem não gosta dos filmes, que tem aquele todo estratagema, onde vai roubar o banco, e no final é um quadro, é uma coisa, você fala assim, ainda bem que eles escaparam, né? Aí eles terminam o dia na praia, né? Andando, Velozes e Furiosos. Nossa, como é que eles... Roubou foi um criminoso, mas você viu o tanto de carro que eles destruíram. A gente perdeu um pouco do senso. Aquela volta no carro da empresa, sem autorização, para resolver teu problema. Aquela nota superfaturada do almoço. Como é que a pessoa come 1,6 kg? O carro dele faz 12 quilômetros quando ele anda, mas quando ele sai da empresa só faz 7. Eu estou falando sério, meus irmãos. Liga, eu estou doente hoje, não posso ir. Defraudou o patrão, furtou dele, altera o livro de ponto, né? E o empresário que explora o consumidor? Porque a pergunta econômica é o seguinte, a pergunta do capitalismo é o seguinte: quanto posso obter por este produto? Quando a pergunta para Deus deveria ser: quanto eu posso cobrar por ele sem ser injusto? Existem empresários que estão furtando. Por quê? Porque em tempos de escassez eles estão vendendo os produtos que alguém precisa por preços exorbitantes. Eu já fiz o orçamento de construção da nossa igreja 3 vezes. Eu fiz antes da pandemia, fiz durante a pandemia e fiz agora. Deu diferença de 40%. É a lei do mercado e da procura? Pois é, isso aí é a lei do mercado. Só que não é a lei de Deus. E essa igreja é uma igreja cheia de empresários. Depois você vem conversar comigo no gabinete, para a gente bater um papo. Mas o empresário, ele furta quando ele torna o preço dele um absurdo, só porque ele tem direito e ele é o único que tem aquele produto. Sabe, o empresário, ele furta quando ele não recolhe as garantias empregatícias, FGTS, INSS, não paga hora extra, etc. E o vendedor de carro? Carro é zero. Já viu? O carro é zero. Gente, se é carro é zero, é zero. Se é usado, é usado. Um dia eu perguntei para um assim: como é que é esse carro zero?
já com 15 mil quilômetros de usado. Eu não fui daqui, mas ele foi vender meu carro, né? Um vendedor da cidade. Eu pedi para vender meu carro. Aí ele disse assim: o carro do pastor é 0. Eu digo: não, moço, já tem 2 anos de uso. Não, moço, o pastor está dizendo que tem 2 anos de uso, mas é 0. Eu digo: avisa que a tampa traseira está toda arranhada. Mas não arranhadinha de nada, pode vir buscar, que é 0. Minha esposa disse que eu atrapalho tudo. Mas meus irmãos, antes de eu pregar essa mensagem hoje, pensa num cara que olhou a vida dele ontem. Eu achei uns 6 livros lá que não eram meus na minha biblioteca. Eu já botei num montinho e já vou devolver. Porque a gente já tem algumas coisas que já estão no automático dentro de nós, né? Então a gente precisa começar a pensar em algumas coisas. Eu me lembro uma vez que eu fui levar um eletrodoméstico para consertar. O cara disse assim, ele olhou o eletrodoméstico rapidamente, ele pegou, olhou, fez assim: se não precisa de um novo, inclusive eu tenho aqui na loja o último. Eu falei: mas só que aí você tem que acreditar, né? Ele não fez aquela cirurgia no eletrodoméstico para saber se realmente ele tinha morrido, mas ele só falou que eu tenho um novo e aproveita que está na promoção, né? Uma vez eu fui em que eu achei que estava condenado. Aí ele mexeu, ele disse assim: pastor, não precisa trocar. Com essa peça aqui tudo fica excelente. Eu achei tão nobre da parte dele. Talvez você esteja achando que eu estou exagerando, mas eu nem cheguei ainda na metade da montanha. Imagina um jogador que ganha um jogo fraudando um pênalti. Um jogador que cavou um pênalti e aí o time foi campeão. O gol de mão do Maradona na Copa. Imagine a situação onde o jogador recebe uma trava ali, uma falta, e ele cai rolando no chão, parece que ele está com a fratura exposta, e quando o outro recebe o cartão, ele levanta e diz: vamos lá, time. Não é brincadeira o desvio de moral que existe hoje. Times que perdem numa chave para não pegar o melhor time na outra. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Não é estratégia. Isso é estratégia. Bem, essa foi uma tese de uma faculdade, de um time que perdeu um jogo para não pegar o outro na fase de qualificação. E aí a pergunta na universidade foi moral e justo? Foi ético? Foi o quê? Nós temos que pensar. E está faltando quem? Vamos falar dos pastores também. Vamos falar dos líderes religiosos que furtam de fiéis, apresentando um evangelho de recompensa. Líderes religiosos que criam artifícios antibíblicos para aumentar a receita da igreja. E ainda tem aqueles que usam os recursos para viver uma vida luxuosa. Em vez de promover missões e cuidar do pobre, ajudam a si mesmo. Meus irmãos, você não está falando de um homem que tem dificuldade com a riqueza. Você não está falando de um homem que tem dificuldade de ver pessoas próximas. Pelo contrário. Mas é que o capitalismo e a economia de mercado, na minha opinião, é o melhor caminho para adquirir riqueza. Na minha opinião, o capitalismo e a economia de mercado. Só que ela não pode ser vista como algo amoral e cego. Não pode ser visto dessa maneira. Verdadeiramente eu não sei como é que alguém pode ter coragem de falar de ganhos quando não ganhou de uma maneira honesta, quando a sua aquisição foi duvidosa.
Muitos estão falando de um novo governo, muitos estão falando de um novo sistema econômico, muitos estão falando que o Brasil só vai crescer depois de algumas reformas, muitos estão falando que somente com ideologia tal ou ideologia tal, muitos estão falando isso. No tempo de Jesus tinha a mesma pergunta: e aí, Senhor, quando é que vai vir o teu reino? Quando é que o Senhor vai vir derrotar César? Quando é que Roma agora vai cair com seus soldados? Quando é que você vai devolver a glória que Israel tinha quando era com o rei Davi? Cadê o Jesus salvador da nossa economia? Cadê o Jesus salvador da propriedade privada? Jesus falou assim: gente, nada disso. Esse mundo não precisa de novos governos, esse mundo não precisa precisa de novas pessoas. É necessário que vocês nasçam de novo. É isso que o mundo precisa, de pessoas que nasçam de novo. Pessoas que não importa onde elas estão, sejam pessoas íntegras, que temam a Deus, que tenham o Espírito Santo no seu coração e que vivam o princípio da palavra de Deus e não as resoluções desse mundo. Tem muita gente que quer justiça nessa terra por métodos de governo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, e ninguém pode viver o reino de Deus se não obedecer a palavra. Nós precisamos de uma nova sensibilidade moral. Eu tenho uma história aqui de uma pessoa que é da igreja que eu nunca vou esquecer, uma alma nobre, um homem que fatura milhões por ano. Ele me contou numa sentada que um dia ele estava voltando do trabalho e ele parou para comprar um amendoim ali no trecho seco entre Imperatriz e Açailândia. Quantos conhecem ali? Amendoinzinho bom, milho cozido, né? Meu filho Gustavo não deixa a gente passar sem dar uma paradinha ali. Ele me disse que estava voltando do trabalho, estava atendendo o celular, estava meio corrido, mas queria comer uma castanha de caju, um amendoinzinho torrado. Aí ele parou, baixou o vidro do seu carro e pediu um amendoim. E eu sei que o assunto do celular ficou sério, ele fechou o carro e foi embora. E está ali preocupado e volta, quando ele chega no apartamento dele, quando ele vai jantar, almoçar, não me lembro agora, ele lembra o amendoim. E você sabe, eu estava conversando com um homem muito bem sucedido, inteligente, mas metade da nossa conversa sobre o amendoim que ele esqueceu de pagar no trecho seco. Eu não sei quanto é que está hoje, mas deve estar uns R$5. E aquele homem foi me contando o que aquela noite lhe custou, tanto que ele acordou de manhãzinha, voltou com seu carro e pagou o cara. Gente, a gente precisa entender algumas coisas. A gente precisa começar a ver o mundo com os olhos de Deus. Mas talvez alguns aqui, eu tenho certeza, talvez você esteja me ouvindo, né, na sua casa. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. E você vai dizer assim: ah, Ricardo, mas 100% de honestidade é declaração de falência comercial. 100% de honestidade é impossível de viver. Ninguém vende ou vive, não vai dar certo. Não dá para ganhar dinheiro assim. Eu quero fazer algumas observações sobre esta conclusão. A primeira coisa é que se acreditamos nisso, se fazemos assim, então estamos dando permissão para que outras pessoas façam o mesmo conosco. Porque essa é a lei maior. É desejar para o outro aquilo que a gente faz. Desejar para nós aquilo que nós fazemos ao outro. Então, se você age desse jeito, não se perturbe se alguém fizer a mesma coisa com você. Então a gente vai viver um mundo de instabilidade de relacionamento. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Segunda coisa, se você acha que pode ganhar dinheiro de forma imoral, desonesta, pequenos furtos, enganozinho ali, esperteza aqui, esperteza ali, 3 coisas eu tenho para te dizer: você discorda do caráter de Deus. Porque Deus não é assim. Segunda coisa, você está em pecado. E a terceira é que você não confia na provisão honesta. Você não confia na provisão honesta como forma de Deus te abençoar. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então a gente fica numa situação que precisamos entender.
E eu queria ler com você a palavra para ver se a gente consegue encontrar um lugar em Deus para a nossa vida. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4:11 diz assim: esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Olha que coisa linda. Isso aqui é a palavra de Deus para a igreja. É uma palavra de Paulo para a igreja, para o seu pupilo Timóteo. Ensine isso à igreja, Timóteo. Diz que o cristão tem que ser um exemplo para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Meus irmãos, a forma como você vive, trabalha, comercializa, a forma como você se relaciona com o bem que é do próximo, a forma como você se relaciona com a propriedade privada, a forma como você vive a sua vida econômica, ela fala, ela testemunha, ela prega. Um cristão que trabalha honestamente, arduamente, ele ganha respeito dos não cristãos. Ele ganha respeito dos não cristãos. Já existiu um dia onde as pessoas não tinham dúvida em fazer negócio com cristãos. Já existiu um dia. Já existiu um dia. Eu fui tesoureiro por mais de 10 anos da nossa igreja, da Nova Aliança. Fui tesoureiro lá da primeira igreja batista e depois fui tesoureiro da Nova Aliança, até 2016. E também fui administrador. E hoje eu tive que demitir muitos bons crentes, porque eram péssimos funcionários. Eu tive que demitir muitos bons crentes que eram péssimos funcionários, mas eu descobri que hoje eles não eram bons crentes. Teve uma situação muito marcante na minha vida. Sabe, cheguei para uma pessoa, ela trabalhava diretamente comigo. Eu falei: olha, não dá para você trabalhar. Eu não disse que ela era preguiçosa, mas era isso. Descansado, lento. E não porque estava exigindo muito, mas é porque realmente era uma situação complicada. E eu falei assim: olha, está aqui a sua demissão. Inclusive a gente vai pagar, né, seus 30 dias. Nós estamos te demitindo de imediatamente, de aviso prévio, vai estar tudo aí na sua rescisão. E aí essa pessoa ficou triste. E aí quando ele ia saindo, eu lembrei de uma coisa. Eu falei: ei, não esquece que tem célula lá em casa hoje. Eu falei: será que ele conseguiu separar o funcionário do líder de célula? Algumas pessoas às vezes não pensam assim. Outra decisão difícil foi de um funcionário que havia furtado, e ele não se arrependeu. E aí eu falei com o pastor Nonato que eu iria dar justa causa e ia colocar na CTPS dele, né? Na carteira de trabalho. E aí o pastor Nonato: meu filho, mas isso vai marcar a vida dele inteira. Eu digo: não, pastor, deixa eu explicar o que veio no meu coração. Eu vou avisar para as pessoas próximas que vão contratá-lo um dia, ou se vão, que ele não é confiável, porque ele não veio se arrepender. Ele só veio agora porque nós descobrimos. Tem situações difíceis. Me lembro outra em que um empresário veio conversar comigo sem jeito e disse que a pessoa que eu tinha indicado para ele passava o dia todinho conversando, discipulando, sei lá, na época no Facebook. Ele olhou para mim e disse: pastor, é gente boa demais. Eu digo: mas pode demitir. Ele disse: eu vou demitir. Demite. Ele é um péssimo funcionário, mas é um bom líder de célula. Pensa no cara bom. Um jovem que multiplicava, que cuidava de gente, se importava. Mas meus irmãos, a Bíblia diz que nós temos que trabalhar arduamente e ser exemplo para os que estão de fora. Eu fui professor de faculdade durante mais de 4 anos. Eu não fui pago para dar aula de Bíblia lá. Muita gente perguntava: e aí, está sendo um campo missionário bom? Eu digo: olha, vai ser. Como assim? Eu disse: não, é porque lá eu sou pago para dar aula de direito, meu amigo. Estou ensinando os filósofos, eu estou ensinando introduções do direito, ciência política, eu estou ensinando... Não, está ensinando Karl Marx, não.
mas eu estava ensinando sobre as formas de governo. E olha, eu me preparava para isso, porque eu era pago para isso. Eu era pago para cumprir a grade da faculdade, né? Mas uma das melhores experiências que eu tive foi lá. O lugar rico de você aprender, o lugar rico de você crescer. A faculdade foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. E lá eu não era pastor. Lá eu era o professor Massai, o advogado Massai. E com o tempo, né, eu comecei a perceber que Deus me daria oportunidades, não por eu ser um cristão, mas por eu cumprir o meu papel com excelência. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então eu comecei a trabalhar, eu chegava no horário, eu estudava, eu entregava as provas no tempo certo, eu fazia o melhor que eu podia. Eu queria ser um professor que fosse reconhecido naquela faculdade. Eu me lembro que na minha avaliação eu fiquei com 9,7, né? Em relação aos alunos, uma das maiores avaliações que teve naquela faculdade. E foi maravilhoso. Mas sabe um dia que aconteceu na sala de aula? Um aluno chegou e me perguntou e disse assim: professor, o que é melhor? O que dá mais dinheiro? Ser advogado, professor de faculdade ou pastor? Aí eu falei: a quem pergunta tem que ter resposta. É função do professor dar resposta. Eu falei: pergunta o que traz mais felicidade. Aí ele disse: eu odeio religião. Eu digo: eu também. Aí ele disse: mas o senhor não é religioso? Eu digo: o senhor não. Eu sempre tive essa dúvida: o que é religião? Eu digo: classe, o aluno está perguntando o que é religião, eu posso responder? A gente vai dar um tempinho aqui na área dos estudos. E eu fui responder. E eu me lembro que a partir dali eles ficaram muito interessados em algumas coisas que a gente vivia. Mas o dia melhor daquela faculdade foi um dia que eu estava no meu horário, no meu intervalo, e um aluno começou a me perguntar sobre Jesus Cristo de Nazaré. Eu estava sentado no banco da faculdade. Meus irmãos, eu tenho essa cena na minha cabeça. Devia ter mais ou menos umas 80 pessoas em volta, ouvindo e perguntando de Jesus para um advogado e professor de direito. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que a nossa vida profissional fala. E me entenda em nome de Jesus o que eu vou dizer aqui agora. Por favor, não recorte essa mensagem. É bem capaz de uns abençoados recortar ela, né? Você não é pago para evangelizar no seu trabalho. Você é pago para trabalhar. Você furta do seu patrão se você está evangelizando no seu trabalho em vez de trabalhar. Alguém está me entendendo? Trabalhe. Haja com dignidade, com respeito, com caráter, com moral, com ética. E a sua vida vai pegar. E você terá oportunidades onde o pouco que você falar vai testemunhar muito mais. Porque literalmente, meus irmãos, eu não contrataria uma pessoa para trabalhar para mim, para ela ficar o dia todinho lendo a Bíblia. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Jesus nos ensina a viver de forma que os de fora queiram estar conosco. Mas agora eu preciso de mais do que sua atenção. A gente chegou no meio, agora vamos terminar. Existe uma solução muito prática na Bíblia para o furto. O apóstolo Paulo trouxe ela. E ela é mais prática do que você imagina. Tem uns que são espirituais, né? Vamos orar, ok, funciona. Vamos ver santidade. Tudo isso, isso aí está tudo na lista. Primeira. Mas o apóstolo Paulo falou assim, quer deixar de furtar? Leia comigo Efésios 4:28. O que furtava, não furte mais. Antes o quê? Trabalhe. Fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Primeira coisa nesse texto que é muito clara: tem 3 formas de você ganhar dinheiro. Tem 3 formas de você adquirir riqueza: furtando. Aí o Paulo diz: não furte mais. A outra é trabalhando, faça algo honesto com as suas mãos. E a outra é recebendo, quando você é um real necessitado. Tudo aqui, tudo ok até agora, amém? Então a terapia da Bíblia para recuperar o ladrão é mandar ele trabalhar honestamente, e com o dinheiro que ele ganhar, ser honesto e ser generoso com outras pessoas. A terapia da Bíblia é: você quer parar de furtar, trabalhe pra caramba, e quando você ganhar o seu dinheiro licitamente, seja generoso em doá-lo. Eu posso ouvir um amém, igreja? Devia todo mundo estar rolando no chão agora, cheio do Espírito Santo.
Você quer se tornar uma pessoa de caráter? Trabalhe muito, honestamente. E quando você ganhar, seja generoso. Trabalho é o prelúdio da cura do que furta. A generosidade é o nascedouro da virtude. Trabalho é a antítese de roubo. E generosidade é a virtude que mata a tentação de furtar. Em algumas religiões, arranca a mão do ladrão. A Bíblia não. Recupera a mão para trabalhar e para ser generoso onde ele estiver. O que adianta arrancar a mão do ladrão? Você impossibilitou a remissão dele. Mas a Bíblia Sagrada, ela acredita na recuperação total. Nova criação. A mão que roubou é a mão que trabalha e a mão que doa. Eu posso ouvir um amém, meus irmãos? Eu fico maravilhado com isso aqui. Eu fico cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus quer curar a gente. Com esse mandamento, Ele quer trazer de novo a ética social, a virtude nas relações sociais. Ele quer nos ensinar o trabalho com afinco. Ele quer nos ensinar a ser generosos com os que precisam. O mandamento, não furtarás, ele não só ordena para você não obter o que não é seu, ou ficar com o que não é seu, mas ele te exorta a ter um espírito generoso. Ele ensina a desdeificação do dinheiro. Ele ensina a lutar contra o endeusamento do dinheiro. Jesus disse em Mateus 6:21, diz que aonde estiver o seu coração vai estar o seu tesouro. É isso? É isso? Não. É onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. É muito fácil você perguntar para a pessoa: onde é que está o seu coração? Não, meu coração está em Jesus. Meu coração está em ajudar os outros. Não. Você não pergunta para uma pessoa onde está o seu coração. Você não pergunta para uma pessoa como o coração dela está. Você sabe o que você faz? Você olha para a vida dela. E o tesouro que ela construiu é onde está o seu coração. Então é mais ou menos assim, ó. Para onde vai o seu tesouro, vai o seu coração. E por que o apóstolo Paulo nos ensina que a cura de uma vida que furta é trabalhar e ser generoso? Porque para onde você inclinar o seu dinheiro, você vai inclinar o seu coração. É uma balança impossível de não acontecer. Então, por isso, doar transforma o coração. Por isso, doar muda o nosso coração de direção. Em vez de você querer reter ou ficar com aquilo que não é seu, o teu coração vai ser transformado num coração que quer ajudar o que não pode. Se você tem, me ouça. Me ouça, por favor. Você sabe que eu sou muito cauteloso quando eu falo sobre o dinheiro, sobre oferta, sobre dízimo. Inclusive eu fiz questão de avisar que Deus pode não pedir para você o que pediu para Elaine. E Deus pode não dar para você o que deu para Elaine, como Anderson. O que é experiência pessoal não é doutrina. O azeite da botija foi para a viúva lá. A oferta da viúva pobre que deu tudo foi para ela. O chamado de Jesus para o jovem rico foi o único. Meus irmãos, deixa eu te falar. Se você pega textos como esse e manda a pessoa dar tudo, você pode estar sendo irresponsável. Pastor, então Deus não pede tudo da gente? Não, meus irmãos. Eu tenho que estar preparado para dar tudo para Deus? Não. Você tem que estar preparado para dar para Deus o que Ele pedir. Para uns é tudo, porque é a cura da alma. Para outros, Deus faz entregar, porque já é uma alma generosa e vive debaixo do reino de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Então não vamos fazer de um texto a Bíblia. Mas presta atenção. Se o teu coração não se inclina para as coisas de Deus, se o teu coração é egoísta, deixa eu te falar,
envie seu dinheiro primeiro para onde você quer que o seu coração vá. Que o seu coração vai seguir. Porque depois de Deus, a coisa mais importante na nossa vida são nossas finanças. Pelo menos no plano geral. O seu coração se juntará a Deus. Por isso que eu falo hoje, sem nenhuma dificuldade, procure igrejas sérias, líderes sérios, instituições sérias. Porque assim você vai estar colaborando para a expansão do reino de Deus. Jesus nunca foi contra a riqueza e a boa gestão. Ele só disse assim, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que Jesus está nos ensinando em Mateus 16, 26 é: não seja tolo quanto a esse assunto. Cuidado para você só não acumular tesouro na terra. Acumula tesouro no céu. O seu coração vai seguir o seu tesouro. Amém? Então a Bíblia, ela quer nos fazer ser honestos, trabalhadores inteligentes e doadores sábios. Honestos, trabalhadores inteligentes e doadores sábios. A Bíblia quer nos ensinar a administrar bem os nossos recursos. Mais uma vez, apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 3, ele diz o seguinte, versículo 10: quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Amém, irmão? Amém? Não quer comer, é só não trabalhar. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham. Não é que não podem trabalhar, é que não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. É clássico isso. Aqui é de onde tirar aquele outro versículo da Bíblia, né? Oficina vazia, cabeça de Satanás, né? Oficina vazia, oficina do diabo, né? Está aqui nesse versículo, em algum lugar aqui. Versículo 12: a tais pessoas, essas que podem trabalhar e não trabalham, e ficam se intrometendo na vida do outro, ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansa de fazer o bem. Então, à luz desses textos, tem dois tipos de furto que eles são pouco compreendidos na Bíblia. Furta o pobre do rico quando recebe uma doação e ele pode trabalhar. Furta aquele que é necessitado do rico quando ele recebe uma doação, quando poderia estar trabalhando. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Se você conhece alguém que recebe doações e as recebe porque é preguiçoso e porque nunca conseguiu e porque não trabalha, ele furta do doador. Ele furta do doador. Ele é mentiroso. Ele é desonesto. Agora, o rico furta do pobre quando tem condições de ajudar e não o faz. Alguém que não trabalha, mas pode trabalhar e não faz por causa da preguiça, traz vergonha à fé cristã e está furtando. Mas alguém que tem condições e não cuida do pobre, também está furtando. A Bíblia diz em 1 João 3,17: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação e em verdade. Deixa eu ler na Bíblia a mensagem que diz assim: se você vê um irmão em necessidade e tem recursos para ajudá-lo, mas vira as costas e nada faz, o que acontece com o amor de Deus? Desaparece. E é você que faz esse amor desaparecer. Então, quem devo ajudar com o meu trabalho? Aquele que realmente precisa. Volto a repetir: furta do rico aquele que se faz de necessitado e recebe doações quando poderia trabalhar. Mas o rico furta do pobre quando não ajuda. Irmãos, a Bíblia é incrível. E a Bíblia declara quem são os pobres. Os pobres são os sem recursos. E a Bíblia fala muito sobre os órfãos e as viúvas. E você precisa ser diligente na hora de ajudar alguém. Mas deixa eu te falar uma coisa: como a Bíblia não é um livro linear e ela lidar com a vida é cheia de surpresas.
Lucas 10, 25 fala que um homem cuidou de alguém que estava na estrada, não perguntou nem o nome, porque ele estava morrendo. Haverão horas em que você não dá para fazer uma entrevista se a pessoa é vagabunda ou não. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Haverão horas que você terá que agir para abençoar, porque você nasceu para isso. É por isso que ele é o bom samaritano. Ele não perguntou se a pessoa trabalhava, ele não perguntou se a pessoa... Haverão momentos na sua vida que você precisa fazer simplesmente o que é certo, porque é a oportunidade. Então a Bíblia está nos ensinando a lidar com a mordomia. Deus não quer te fazer nem rico nem pobre. Deus quer te fazer uma pessoa fiel. Fiel. E nós cristãos, segundo Mateus capítulo 25, nós não podemos considerar donos de nossas propriedades, mas nós somos administradores. Basicamente existem 3 maneiras de você ver o próximo e os seus recursos. Primeira, o que é seu é meu, é a atitude do ladrão, daquele que furta. Segunda, o que é meu, é a atitude do egoísta. E a terceira é o que é meu, é de Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Por isso, não tente ser mais espiritual do que Jesus nas finanças e o dinheiro. Já ouvi muito tempo dizendo assim: nossa, você está pedindo para ser rico. Cuidado, viu? Está muito orgulhoso seu coração. Não, Jesus não proíbe essas coisas. Agora, lembre-se do que eu vou te dizer. Quando você começar a ficar rico, a ser próspero, saiba que esse acontecimento na sua vida gera mais responsabilidade do que privilégio. Devemos ser pessoas que trabalhem. Podemos ter posses. Devemos ter segurança financeira. Não devemos ser peso para ninguém. Pagar as nossas contas. Inclusive, de vez em quando nos dá o privilégio de usufruí-las. Mas o rico na Bíblia, ele tem mais responsabilidades do que privilégios. Porque trabalho e dinheiro não é unicamente o caminho para a abundância de riqueza. Não. Na verdade, eu tenho aprendido, meus irmãos, que trabalhar e ganhar recursos é uma das condições para você cumprir o seu chamado. Uma das maneiras de você cumprir o chamado de Deus para a sua vida, ela vem através do trabalho duro, árduo. O destino da sua vida muitas vezes está ligado naquilo que Deus vai lhe dar. E usar esse talento para a glória de Deus e para o bem do próximo é o que nós precisamos. Jamais temos a posse final de tudo que nós temos em nossas mãos. Por isso aquilo que chegar, que tenha chegado de forma nobre, que não tenha sido furtado, que não tenha sido do jeitinho brasileiro, esperteza. E quando você tiver, use com sabedoria e generosidade. E use enquanto esse recurso está no seu poder. Sabe aqueles que ficam muito preocupados com os filhos, se os filhos terão alguma coisa? Eu tenho uma palavra para você, eu tenho 3 filhos. O seu filho só vai aprender a trabalhar se você trabalhar. E o seu filho só vai aprender a ser generoso se você for generoso. O que eu quero dizer com isso? A próxima geração só vai prosperar, segundo a palavra de Deus, se você começar na sua, como pai, a mostrar para ele como se ganha e como se usa o dinheiro, segundo a palavra de Deus. Não adianta só você acumular e entregar. Não adianta só você trabalhar muito e não ser generoso. O seu filho, quando receber o que você tem, será só dele. E cuidado para ele não se tornar um avarento, ou talvez até um criminoso. Porque sabe lidar com dinheiro aquele que sabe ganhá-lo honestamente, sabe doá-lo generosamente. Pastor, eu errei. Não, meu irmão, quem não errou nesse mandamento aqui, levanta. Não, nem vou repetir isso aqui. Não tem como alguém ter saído daqui ileso nesse mandamento, né? Eu estou te falando, ontem eu fiz
uma análise da minha vida e de tanta coisa. Mas e aí, pastor? Tá complicado. Bem, deixa eu te ensinar uma coisa sobre esse mandamento. Isso se refere e se relaciona a todo o pecado, mas explicitamente sobre esse mandamento. Esse mandamento pede mais do que uma tristeza. Nossa, eu estou triste por ter feito isso. Esse mandamento pede mais do que um arrependimento subjetivo. Esse mandamento, ele é mais do que um sentimento. Esse mandamento fala de restituição quando possível e reparação imediata. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Se em alguma desses exemplos, se em algum desses princípios você percebeu que furtou, tendo condições, restitua. Tendo condições, vai lá e faça a reparação. Pastor, mas eu morro de vergonha. Não, você faz o seguinte, você manda pelo correio. Faz um depósito não identificado. É possível hoje esse negócio? Depósito não identificado ainda é? Faz um depósito não identificado. Aí você manda uma carta. Depois de Deus falar comigo, me lembrei de algo. Aí você descreve, aí no final você bota assim: assinado, um cristão liberto. Pastor, eu tenho muito o que fazer agora. Eu acho que tem, meus irmãos, que eu fiz muito. Mas eu quero te lembrar de uma coisa maravilhosa. Fique em pé no seu lugar. Eita Jesus, o Senhor bate, mas depois vem com a graça, porque se não vier a gente não sobrevive. Olha só, meus irmãos, Jesus morreu entre dois ladrões. Jesus está acostumado a perdoar ladrão. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Aliás, meus irmãos, Jesus, ele não se impressiona com a nossa capacidade de fazer burrada. Ele não se impressiona com isso. Jesus, ele se impressiona de verdade com a nossa capacidade de se arrepender. Ele nos ama, nos perdoa. Esse é seu caráter. Essa é a sua obra lá na cruz. E deixa eu te falar uma coisa sobre esses 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. A lei. Me ouça com o seu coração aqui. A lei. Ela condena o melhor de nós aqui. Mas a graça perdoa o pior de nós. A lei, ela condena o melhor que existe. Mas a graça, ela perdoa o pior que existe. Então hoje é dia de arrependimento e de mudança aqui. E deixa eu te falar, pontuei várias vezes na minha consciência, não estou sendo utópico. Esse mandamento é capaz de gerar um avivamento no meio da igreja. Este mandamento é capaz de trazer de volta todo o respaldo ético e moral que a igreja perdeu. Porque nós não agimos segundo as leis desse mundo, segundo o espírito desse século. Nós agimos segundo a palavra de Deus. E Deus nunca vai mudar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu coração, Jesus. Nos leva para perto de ti. Gera em nós o entendimento, discernimento. E mais do que isso, Espírito Santo de Deus, derrama a tua graça para fazermos a tua vontade.
nos dê pela graça aquilo que precisamos executar nesse tempo. Fala ao nosso coração, muda-nos, transforma-nos, muda-nos, transforma-nos. Muito obrigado por aquilo que o Senhor fez hoje nesse culto. Obrigado pela maneira como nós estaremos saindo. E atrás, Senhor, aqueles que precisam ouvir desta palavra. Sopra, Senhor, virtude sobre nós. E que cada um de nós que está aqui agora, sejamos sal e luz por onde nós estivermos nessa semana. Nos nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos, na nossa vida em sociedade. Nos faça homens e mulheres íntegros, que glorifique o teu nome, Jesus. Quer comamos, bebamos, trabalhemos ou façamos qualquer outra coisa que seja para a tua glória. Exaltado e glorificado seja o teu nome, Jesus. O sacrifício na cruz é para a mudança do homem completo, é o evangelho todo para o homem todo em todas as áreas. Nós te louvamos, te engrandecemos. E que a gente saia desse lugar sabendo que o nosso campo missionário começa lá fora, Jesus. Que teu amor, que a tua graça, que a consolação que vem do teu Espírito esteja sobre nós. E que essa semana seja uma semana de testemunho, trabalho árduo, mas testemunho, generosidade, compaixão, de testemunho para a tua honra e para a tua glória.